Amém. A paz do Senhor para os irmãos. Nós estamos aqui na Assembleia de Deus no Jardim Meriti. Nossa igreja pertence ao Campo Madureira, como nosso pastor, presidente, bispo Abner de Castro Ferreira. O pastor desta igreja é o pastor Josafá. Nós estamos aqui na rua de Nora Silva para darmos aí início ao trabalho da nossa escola dominical. Hoje com o tema Confiança em Tempo de Aflições. É a nossa lição de número 7. Você que está aí no seu lar, você agora neste momento, fica atento aí à palavra do Senhor. Nós vamos estudar sobre este assunto muito propenso para os dias que nós estamos passando, né? Confiança em tempo de aflição. Nós precisamos aí desta aplicação em nossa vida para exercermos aí a nossa fé. Amém? Continuo pedindo aos irmãos que os irmãos continuem orando pelos nossos irmãos que estão empenhados neste culto online, para que a nossa igreja possa ter os cultos oficiais da igreja e nós, assim, em nosso lar, participarmos nesse período, assim, de tanta dificuldade. Eu vou fazer a leitura do nosso texto e da nosso textual, a verdade aplicada. Depois o nosso diácono Jatiniel vai estar louvando ao Senhor. E depois o nosso evangelista Jorge vai ser o nosso professor nesta manhã. Então, você aí já fique em oração para que Deus possa nos abençoar. Nós vamos iniciar com uma oração e eu peço você para que no seu lar também você curve a sua cabeça e nós vamos orar ao Senhor. Nosso Deus, nosso Pai, queremos te agradecer por esta oportunidade tão maravilhosa que nos concede estar na tua casa, Senhor, nesta manhã, para buscarmos a tua face, para falar contigo. Nós vamos estudar, Senhor, a respeito do Salmo 56, onde fala sobre a confiança em tempo de aflição. Estamos vivendo um dia difícil, dias trabalhosos, mas a tua palavra é fiel e a tua palavra aplica ao nosso coração a importância de nós entendermos que estamos um Deus que trabalha por nós, que nos abençoe, nos guarde e que nos dá vitória. Nós te louvamos, Senhor, pela semana que passou, Deus da glória, por essa que está iniciando. Temos a certeza que a tua boa mão continuará estendida sobre nós e as bênçãos do Senhor alcançará cada coração. Toma cada um dos teus servos em tuas mãos, Senhor. Cada um dos teus servos nos seus lares, mas neste momento nós somos uma igreja, Senhor, unida, Senhor, numa só fé, numa só esperança, num só Salvador. Convicto, meu Deus, meu Pai, que a tua presença está conosco e com ela nós somos abençoados. Amém? O tema da nossa lição, ela diz, confiança em tempo de aflição. O nosso textual diz assim, em Deus tenho posto a minha confiança, não temerei o que me possa fazer o homem. Salmo 56, 11. A nossa verdade aplicada. Uma firme confiança no Senhor é resultado de uma experiência pessoal com Ele e fundamentada na palavra de Deus. Nos objetivos da nossa lição, apresentar o contexto histórico do Salmo 56, observar aspectos da oração que Davi apresentou a Deus e ensinar que devemos ter plena confiança no Senhor. O nosso estudo ele está no Salmo 56, do verso 1, o verso 3, o 4, 5, 6 e o 8, que eu vou ler neste momento. Verso 1, Salmo 56. Tem misericórdia de mim, ó Deus, porque o homem procura devorar-me e me oprime, pelejando todo dia. Verso 3. Num dia em que crer, ou eu temer, hei de confiar em ti. Verso 4. Em Deus louvarei a sua palavra. Em Deus pus a minha confiança e não temerei que me possa fazer a carne. Verso número 5. Todos os dias torce a minha palavra. Todos os meus pensamentos são contra mim para o mal. Ajuntam-se, escondem-se
espiam os meus passos, como aguardam a minha morte. E o verso 8, tu contraste a minha vagueação, pois as minhas lágrimas no teu odre, não estão elas diante de ti no teu livro? Amém? Nós vamos convidar o nosso diácono. Sempre de rogar, mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus, de ti. E quando Cristo enfim me vier chamar, nos céus com serafins irei morar. Então me alegrarei perto de ti, meu Rei, perto de ti, meu Rei, meu Deus, de ti. Glória a Jesus. E assim eu passo a palavra para o nosso evangelista. Graças a Deus. Eu também gostaria de desejar um bom dia para você que está nos assistindo aí dentro do seu lar. Que este dia possa ser um dia abençoado para você, para sua família, em nome de Jesus. E também cumprimentar a todos os meus irmãos com a paz do Senhor Jesus. E dizer que até aqui o Senhor, Ele tem nos ajudado. E por isso nós nos encontramos alegres. Amém? Nós estamos na nossa 7ª lição do dia 17 de maio do ano de 2020, aonde o tema da nossa lição de hoje, ele é bem propício para os dias em que não somente a igreja, mas todo o povo brasileiro está enfrentando, que é a confiança em tempo de aflição. E nós vamos tratar deste assunto nesta manhã, e com certeza o Espírito Santo, ele vai falar aos nossos corações, no nome de Jesus. O texto áureo da nossa lição está no livro dos Salmos, de número 56, e o texto áureo está no verso de número 11. Então, você que está nos acompanhando aí dentro da sua casa, com certeza você está aí de posse da sua Bíblia,
de posse da sua revista, e você já pode aí, no decorrer da lição, preparar algumas perguntas e enviar, e na medida do possível, ao término desse estudo, nós vamos assim estar tirando alguma dúvida, se porventura alguém estiver. Verso de número 11 diz assim: em Deus tenho posto a minha confiança, não temerei o que me possa fazer o homem. Todos nós somos sabedor que o Salmo 56, ele foi escrito por Davi, e em especial este salmo aqui, a saber, no texto áureo, Davi está em uma oração depositando toda a sua confiança em Deus, porque Davi, ele entende que na situação a qual ele estava passando, fugindo de Saul, escondido na terra dos inimigos, Davi entendia que a sua confiança tinha que estar em Deus, porque Davi não tinha para onde fugir. Por um lado, Saul, com seu coração tomado por uma inveja demoníaca, juntamente com os seus soldados, procurando Davi para poder o matar. Por outro lado, ele agora está escondido dentro de Gate, terra dos filisteus. Então Davi, ele, no verso de número 11, ele vai expressar que a sua confiança estava posta em Deus e que ele não teria medo daquilo que o homem pudesse fazer com ele. A confiança dele estava em Deus. Trazendo para os nossos dias, também não é diferente. A minha confiança, a sua confiança, ela tem que estar posta em Deus, porque somente confiando em Deus nós iremos conseguir vencer. Somente confiando em Deus nós iremos conseguir avançar. Então aqui, a princípio, eu aprendo com Davi que ainda que o homem se levante para poder muitas das vezes perseguir, afrontar, até mesmo tentar tirar a vida, a nossa confiança precisa estar em Deus. Em meio aos problemas diários, a nossa confiança precisa estar em Deus. Em meio a tudo isso que nós estamos vivendo, a nossa confiança, ela precisa estar em Deus. Ela deve estar em Deus. Então, a princípio, nós aprendemos que a nossa confiança, ela tem que estar em Deus. Confie em Deus. Mesmo se você estiver enfrentando talvez algum tipo de problema que muitas das vezes fugiu do teu controle. Você não vê saída, você não vê solução.
Mas nesta manhã, a princípio, nós estamos aprendendo que em meio a tudo isso, a nossa confiança tem que estar posta em Deus. A nossa verdade aplicada, ela traz para nós que uma firme confiança no Senhor é resultado de uma experiência pessoal com Ele e fundamentada na sua palavra. Então, eu aprendo que quando eu tenho uma experiência pessoal com Deus, fundamentada na sua palavra, a confiança que eu tenho em Deus não é uma confiança rasa. Quando eu falo de confiança rasa, eu estou falando de uma confiança em Deus somente quando as coisas vão bem. Confiar em Deus somente quando as coisas estão indo de vento em polpa é uma confiança rasa. A firme confiança que nós temos no Senhor, ela vem através de experiências que no decorrer da nossa caminhada, que no decorrer da nossa trajetória, que no decorrer da nossa vida cristã, nós vamos alcançando com o Senhor. Quem não tem uma experiência? Todos nós já tivemos algum tipo de experiência com Deus. Então, quanto mais experiência que você tem com Deus, fundamentada na palavra, mais sólida, mais firme fica a sua confiança. O vento pode estar soprando de todos os lados, mas quando você tem uma firme confiança no Senhor, você entende que tudo aquilo ali que você está passando, que você está enfrentando, que você está vivendo, é passageiro. Através da sua firme confiança em Deus, você acredita que você vai conseguir passar por tudo isso e lá do outro lado cantar o hino da vitória. E quando fala de firme ou de firmeza, nós lembramos de alicerce, não é isso mesmo? É como a construção de uma casa. Uma casa, para ela ser construída, primeiro leva tempo. Não é de uma hora para outra, não é de um dia para o outro. Tem que ter tempo, tem que planejar, tem que arquitetar. E na construção do alicerce daquela casa, precisa se cavar, precisa se colocar cinta, precisa se colocar um alicerce firme. Porque uma vez que você não coloca um alicerce firme, aquela casa ali, quando você levantar as paredes e colocar a laje, aquela casa vai vir ao chão. Mas uma vez que a casa tem alicerce, uma vez que a casa está firmada, uma vez que a casa ela é firme, dependendo do tamanho da estrutura que você fizer aquelas sapatas, você pode até erguer um prédio com 3 andares, 4 andares, enfim. Assim é a nossa vida com Deus. As experiências com Deus não vêm da noite para o dia. As experiências com Deus, ela leva tempo. Dia após dia, nós precisamos estar constantemente buscando uma firmeza em Deus, confiando em Deus, tendo experiências com Deus, porque só assim, quando a aflição bater a nossa porta, quando as lutas vierem até a nós vamos estar
firme, alicerçado, enraizado, estruturado através de experiências pessoais com Deus e fundamentadas na sua palavra. Então, a palavra para você nesta manhã é essa: que a cada dia você possa conquistar uma firme confiança no Senhor, para que através das experiências pessoais que você já teve ou até mesmo irá ter com Ele, possa estar fundamentada na palavra de Deus e você não venha se desesperar, porque quando eu não tenho a minha confiança firmada no Senhor, eu me desespero, eu me apavoro, e em meio a todo esse caos social que nós estamos enfrentando, é preciso que tenhamos uma firmeza no Senhor, porque só assim nós iremos conseguir vencer tudo isso que nós estamos passando. O texto de referência está no Salmo de número 56. O verso é o primeiro, é o terceiro, é o quarto, é o quinto, é o sexto e é o oitavo. O verso de número primeiro diz assim: tem misericórdia de mim, ó Deus, porque o homem procura devorar-me e me oprime, pelejando todo o dia. Então aqui nós vemos Davi pedindo a misericórdia de Deus sobre ele, porque o que ele estava enfrentando era constantemente, todos os dias, o homem procurava para devorar, oprimir e pelejar constantemente. Então Davi entendia que somente a poderosa mão de Deus sobre ele poderia o livrar daquela situação, poderia guardá-lo daquela situação. Davi entende que no momento caótico da sua vida, somente Deus poderia intervir com o livramento. E ele continua, verso de número 3, no dia em que eu temer, hei de confiar em ti. Para que eu possa ter uma confiança em Deus, eu preciso temê-lo. Temer. A Bíblia vai dizer que o temor ao Senhor é o princípio de toda a sabedoria. Se não me falha a memória, Provérbios capítulo 1, versículo de número 7. Nós precisamos temer ao Senhor, porque uma vez que eu temo ao Senhor, eu passo a confiar nele. Verso de número 4, Davi continua: em Deus louvarei a sua palavra, em Deus pus a minha confiança, e não temerei que me possa ou que me pode fazer a carne. Verso de número 5, todos os dias torcem as minhas palavras, todos os seus pensamentos são contra mim para o mal. Ajuntam-se, escondem-se, espiam os meus passos,
Ou seja, Davi estava sendo vigiado constantemente. E tudo aquilo que muitas das vezes Davi falava para o bem, alguém maliciosamente torcia as suas palavras. Verso de número 8. Tu contaste as minhas vagueações, põe as minhas lágrimas no teu odre. Não estão elas no teu livro? Em meio ao mais profundo sofrimento, Deus se importa conosco. Fique tranquilo. Eu não sei qual é o tamanho do teu sofrimento. Eu não sei que proporção tem tomado o teu sofrimento. Mas a palavra de Deus para a sua vida esta manhã é essa: Deus se importa com você. Você não está só, você não está esquecido, você não está abandonado. Não, Deus não virou as costas para você. Fique tranquilo, Deus se preocupa com você. E em meio ao mais profundo sofrimento, Deus, Ele está contigo. Jesus nos lembrou do quanto Deus nos compreende. Até mesmo os cabelos de nossa cabeça estão contados. Então você vê as palavras de Jesus no Evangelho escrito por Mateus, no capítulo 10, e no versículo de número 30, o quanto o Senhor está preocupado ou importa conosco. Até o cabelo da vossa cabeça estão todos contados. Imagine, cada fio de cabelo de nossas cabeças, o Senhor, Ele sabe quantos tem. Então isso aponta para o cuidado, o amor, o zelo que o Senhor tem para conosco. Em meio a esse tempo de aflição, confie em Deus, porque o Senhor é fiel para poder nos garantir a vitória. A introdução da nossa lição nos diz assim: os percalços fazem parte da vida cristã. Todos nós não estamos isentos de passar por algum tipo de percalço na nossa vida, por algum tipo de problema na nossa vida, por algum tipo de dificuldade na nossa vida. Ainda que alguém pense que porque serve a Deus está isento de passar por algum tipo de aflição, pensamento errôneo. Nós precisamos ter a plena consciência de que enquanto estivermos neste mundo, não estamos isentos dos percalços da vida, não estamos isentos dos problemas da vida, não estamos isentos das aflições da vida. Porém, nós não podemos deixar com que os percalços que nos sobrevêm no dia a dia possam nos paralisar ou sermos
paralisados por ele. Torno a repetir, ninguém está isento dos percalços da vida. Ninguém está isento dos problemas da vida. Porém, se a nossa confiança está em Deus, se a nossa confiança está fundamentada na palavra de Deus, se nós temos experiências através da nossa vida com Deus, os percalços da vida diária que enfrentamos não irá nos paralisar. Eu abro um parêntese e profetizo para você que está aí do outro lado, nos acompanhando. De repente, são poucas pessoas que estão nos acompanhando, mas são as pessoas certas que o Espírito Santo separou nesta manhã de domingo para poder participar desta lição. Eu profetizo em nome de Jesus que os percalços da vida, que os problemas da vida, que os ventos da vida, que as aflições da vida não irá te paralisar. Pelo contrário, os percalços, os problemas, as aflições a qual você está enfrentando, a qual eu estou enfrentando, trará para nós experiências, intimidades, vitórias concedidas pelo Senhor. Fique tranquilo, esse percalço não vai te parar, essa paralisia não vai te parar. Deus está com você. Só que você precisa enfrentar. Você não pode recuar. Você não pode retroceder. Você não pode voltar atrás. Em meio às problemáticas da vida, em meio aos percalços da vida, você precisa entender primeiro que Deus está contigo. Você precisa entender que o Senhor está com você. E uma vez que o Senhor está conosco, a vitória, ela é garantida, mesmo que passe muito tempo ou que demore. Se o Senhor está contigo, você vai conseguir. Você precisa se levantar, se posicionar, erguer a cabeça e enfrentar. Por quê? A confiança em Deus, aleluia, e que nos chamou para sermos seu povo, e que é poderoso para nos guardar até o final. Ou seja, o enfrentamento passa por uma firme confiança em Deus. Quando eu enfrento, eu estou demonstrando que a minha confiança está firmada em Deus e que nos chamou para sermos seu povo e que é poderoso para nos guardar até o fim. Eu profetizo em nome de Jesus que você vai conseguir chegar até o fim, em nome de Jesus. O primeiro tópico da nossa lição, ele está falando sobre o fundo histórico do Salmo 56. Davi expressa a situação complicada em que se encontrava, o medo em relação à circunstância que estava vivendo, marcada por ataques vorazes de seus inimigos. O levou a um profundo diálogo com Deus. Ele expressa ao Senhor sua esperança, sua súplica e seus medos. Então, nós aprendemos aqui que Davi
ele vai expressar para Deus, não é isso mesmo? Tudo aquilo que ele estava vivendo. Ele vai expressar para Deus os seus medos, ele vai expressar para o Senhor a sua esperança, e ele vai suplicar ao Senhor. Davi vai ser sincero. Davi vai agir de sinceridade com Deus através da sua oração. Porque tem horas que não dá para poder procurar palavras bonitas na oração para poder tentar chamar a atenção de Deus. Davi vai ser ele mesmo, na sua humildade, na sua simplicidade, vai procurar o máximo possível ser sincero na sua oração, colocar diante de Deus os seus medos, as suas súplicas, colocar diante de Deus a sua esperança. Faça isso também. Procure o máximo possível ser sincero na sua oração. Colocar diante de Deus de verdade aquilo que você está passando. Porque muitas das vezes queremos maquiar a oração. Queremos procurar palavras bonitas para poder orar, achando que palavras bonitas vai chamar a atenção de Deus. Deus, ele sonda as mentes, esquadrinha os corações. Ele sabe que muitas das vezes nós procuramos tantas palavras bonitas para poder tentar o impressionar. E muitas das vezes aquilo tudo ali é da boca para fora. Mas quando você orar, procure o máximo possível ser sincero, colocar diante de Deus os seus medos, colocar diante de Deus as suas preocupações, porque somente Deus tem o poder de resolver o nosso problema. Davi aqui, embora fosse acostumado às batalhas, outro parêntese aqui que eu abro, Davi estava acostumado às batalhas, porque quando Davi, ele derrota Golias, Saul coloca ele como homem de frente nas guerras. Então Davi estava experimentado nas batalhas. Davi sabia como manusear uma espada. Davi sabia o que era estar numa guerra, mas mesmo acostumado às batalhas, aleluia, de repente, você possa estar pensando, eu estou enfrentando tudo isso, com todas as experiências que eu tenho e já tive, com certeza irei ter com o Senhor. Eu poderia estar isento de passar por isso, porque eu só tenho feito bem. Aleluia! Porém, nós aprendemos nesta manhã com Davi, que mesmo só fazendo bem, em obediência ao rei, indo para as batalhas, guerreando, mesmo assim, não se privou de enfrentar aquela batalha. E qual era a batalha que ele estava enfrentando? Ele agora passa a fugir de Saul. Por quê? O objetivo de Saul era matar Davi. Então Davi, ele agora vai fugir de diante de Saul, após ele fazer uma aliança com Jonatas, filho de Saul. Após ele ir à peleja em obediência, após ter várias conquistas, agora Davi vai passar a ser um fugitivo. E Davi vai fugir para a cidade natal de Golias. Agora ele está cercado pelos seus inimigos. E também como fugitivo,
de Saul. Ele não tinha para onde correr. Se ele voltasse para Israel, Saul matava. Se ele permanecesse ali, os filisteus o matavam. Você conhece muito bem o contexto histórico. Só que Davi confiava em Deus. E a confiança que Davi tinha em Deus foi o que trouxe para ele o livramento. A nossa confiança em Deus trará para mim, para minha família, para você, para a sua família, o livramento. Então, o primeiro tópico fala do fundo histórico do Salmo 56. O primeiro tópico, o 1:1, diz assim: o cântico das mulheres. Está lá em 1 Samuel 18:7. Após Saul nomear Davi como chefe, após Saul mandar Davi ir às pelejas, Deus era com Davi. O Espírito de Deus estava na vida de Davi. E tudo aquilo que Davi fazia, Deus era com ele. Todas as batalhas que Davi enfrentava, Deus era com ele. Então, mesmo Saul sendo rei, mesmo Saul estando assentado no trono, mesmo Saul comandando na batalha, Davi sempre triunfava. Porque o que vai fazer a diferença na vida de Davi não é a habilidade com a espada. Porque o que vai fazer a diferença na vida de Davi não é a habilidade com o escudo. Porque o que vai fazer a diferença na vida de Davi não é estratégias traçadas por homens de guerra. O que vai fazer a diferença na vida de Davi é o Espírito de Deus. Aleluia! Porque lá na tenda de seu pai Jessé, ele já tinha sido ungido, aleluia, por Samuel. Então, o que faz a diferença na nossa vida não é estratégias de guerra, não é como manusear uma espada, não é como se defender com o escudo. O que faz a diferença na nossa vida é o Espírito Santo que habita em nós. E em meio a todo esse caos que nós estamos enfrentando, você está sobressaindo não por seus méritos, não porque você é bom, mas é porque o Espírito Santo está sobre você, é porque a misericórdia de Deus está sobre nós. Aleluia, glória seja dada ao nome do Senhor. E se porventura, ainda que sobrevier algum tipo de aflição sobre a nossa vida, não podemos perder a confiança em Deus. Precisamos continuar confiando em Deus. Aleluia! Porque o que seria de Davi se não fosse a sua confiança em Deus? O que seria de nós se não fosse a nossa confiança em Deus? O desespero já teria tomado conta, o pavor já teria tomado conta, o medo já teria tomado conta, porque a falta de recurso financeiro está aí, porque a falta de emprego está aí. Quantos lares não têm o pão de cada dia? Quantos chefes de família, aleluia, não podem sair para trabalhar, para trazer o alimento para dentro da sua casa? Quantas pessoas enfrentando, aleluia, esse
caos social que nós estamos vivenciando. Se não fosse a tua confiança em Deus, você já tinha se desesperado. Se não fosse a tua confiança em Deus, a depressão já tinha tomado conta da tua vida. Mas eu estou nesta manhã como profeta de Deus para poder profetizar para você que está dentro da tua casa. A tua confiança em Deus, firmada na palavra de Deus, com as experiências que você já teve, está tendo e terá com Deus, é que fará sobressair tudo isso, e você vai passar lá do outro lado, vai sacudir a bandeira e vai cantar o hino da vitória. Glória seja dada ao nome de Jesus, porque o que faz a diferença na nossa vida é o Espírito Santo. Ai de nós se não fosse a presença de Deus. Constantemente nós enfrentamos batalhas, seja elas físicas, seja elas espirituais, aonde os nossos olhos carnais muitas das vezes não podem enxergar. Porém, a confiança que nós temos em Deus é que nos faz sair e tornar a voltar, é que nos faz deitar para dormir e acordar no outro dia. Ai de nós se não fosse a misericórdia do Senhor, nós já teríamos sido consumidos. É por isso que todo esse caos que nós estamos enfrentando não pode nos paralisar, não pode neutralizar você e eu. Erga a tua cabeça, e aprendemos nesta manhã com Davi, que na peleja ele só era bem-sucedido porque o Espírito de Deus ia com ele, que nas guerras ele só saía vencedor porque Deus, aleluia, lhe concedia vitória. É por isso que o Salmo 89, verso 20, se não me falha a memória, vai dizer: achei a Davi e com meu santo óleo o ungi. Verso 21, se não me falha a memória, o salmista vai escrever: com ele estará a minha mão ou o meu braço forte. Aleluia, fique tranquilo, se foi Deus que te achou, se foi Deus que te separou, se foi Deus que te escolheu, se foi Deus que te ungiu, aleluia, o Espírito Santo está contigo, e a poderosa mão de Deus nesta batalha vai fazer você triunfar. Eu creio nisso, em nome de Jesus. Glória a Deus. Então aqui começa, aleluia, toda a aflição na vida de Davi, que até então, mesmo tendo sido ungido rei, estava subordinado a Saul, que já tinha sido rejeitado por Deus, por falhar na sua missão. Primeiro ato de falha de Saul, ele vai oferecer sacrifício em lugar de Samuel. Segunda falha de Saul, ele vai desobedecer diretamente uma ordem de Deus. Capítulo 13, ele vai tomar lugar do sacerdote. Capítulo 15, ele vai desobedecer a ordem de Deus. Capítulo 16, Deus vai dar uma ordem a Samuel para ungir um dos filhos de Jessé. Capítulo 17, Davi, no nome do Senhor, derruba aquele gigante. No capítulo de número 18, aquilo que parecia que estava indo tão bem, agora começa a dar errado. Porque alguém te bateu no peito e disse: deixa estar Davi, porque todas as vezes em que o espírito maligno se apossava do corpo de Saul, era Davi que tocava a harpa e aquele espírito saía.
Então Saul vai declarar que amava Davi. Aleluia! E esse amor que ele declarou que tinha a Davi não vai durar muito tempo. As mulheres voltavam da peleja dizendo: Davi matou seus 10 milhares, Saul feriu os seus milhares. Glória a Deus. Ele poderia estar contente, porque alguém subordinado a ele estava sendo bem-sucedido na batalha. Porém, Saul vai se sentir inseguro. Saul, ele vai agora sentir como que Davi pudesse tomar o seu lugar. Então ele pensa: antes que ele tome o meu lugar no reino, eu vou matá-lo. Só que Deus era com Davi. Glória a Deus. 1:2 diz assim: as ações dos inimigos de Davi. Davi estava enfrentando diversos conflitos. Primeiro conflito: Saul, tomado por inveja, planejava sistematicamente a morte de Davi. Então você vê que, se você procurar motivo sólido, né, para poder tentar entender o porquê que Saul estava procurando matar Davi, de repente, um motivo que poderia ser óbvio: não, Davi pecou, Davi traiu o reino. Mas não, Saul simplesmente ele vai ser tomado por uma inveja e vai procurar constantemente a morte de Davi, aquele mesmo que um dia falou que amava, aquele mesmo que um dia deu a mão da sua própria filha em casamento, aquele mesmo que um dia colocou dentro do seu palácio, aquele mesmo que um dia sentava-se à mesa para poder participar das refeições. Esse mesmo, agora tomado por uma inveja, vai procurar constantemente matar Davi. Esse, por sua vez, por amor à sua vida, ele tem que fugir. Por quê? Se ele não fugisse, Saul o mataria. Até porque nós já falamos aqui que todas as palavras que Davi falava eram torcidas e chegavam ou soavam aos ouvidos de Saul diferente. Então, tudo aquilo que Davi tentasse fazer, aleluia, glória a Deus, para poder talvez se justificar, para poder talvez tentar fazer com que Saul entendesse que não era essa o real desejo do seu coração, com tudo isso, ele não conseguia. Então, o que ele vai fazer? Ele vai ter que fugir, porque se ele não fugisse, ele iria morrer. Só que o que me chama a atenção é exatamente a aliança que Davi fez com Jonatas, que era filho de Saul. A Bíblia diz que todas as vezes que Saul fazia reunião para poder ir atrás de Davi para o matar, Jonatas saía na frente, achava Davi e comunicava a Davi o que o seu pai estava tramando dentro do palácio contra ele. E Davi tinha que fugir novamente. Então, a vida de Davi agora passa a ser como a vida de um fugitivo. Se ele estivesse num lugar
e Saul descobrisse que ele estivesse ali, ele tinha que fugir dali por amor à sua vida. E todas as vezes em que isso acontecia, Jonatas saía e avisava a Davi. Por quê? Em Saul eu vejo a traição, porque Saul, a princípio, vai falar que ama, mas depois ele vai procurar para matar. Então aquele amor vai se transformar em ódio. Só que em Jonatas eu vejo uma boa amizade. Eles fazem um voto. Se não me falha a memória, no capítulo de número 20 do primeiro livro do profeta Samuel, eles vão fazer um voto. E através desse voto, eles vão prometer que um cuidaria do outro. E Jonatas estava fazendo isso. Então, Davi, aqui no segundo tópico do primeiro, Davi, ele vai ter que fugir, escapar, procurar abrigo entre os inimigos do povo de Deus. Davi foge de um que queria o matar e vai procurar abrigo no meio dos outros que também eram inimigos do povo de Deus. Então Davi estava cercado, porém a confiança de Davi estava em Deus. A tua confiança e a minha tem que estar em Deus. Nós precisamos entender que o Espírito Santo na nossa vida é que faz toda a diferença. É através da presença do Senhor que nós vamos triunfar e cantar o hino da vitória. 1:3 diz assim: uma guerra inglória, arquitetada por Saul contra Davi, era inglória, uma verdadeira caça à pulga, como bem descreve o próprio Davi. Saul organizou todo o seu aparato, seu exército, com mais de 3.000 soldados, para matar Davi, que estava acompanhado apenas de 600 soldados. Nessa atitude, provavelmente de Saul, podemos inferir as nossas. Muitas vezes, entramos em conflitos por pequenos problemas, tornando-os grandes. Gastamos tempo, recursos, a fim de provarmos as nossas razões nas redes sociais, em decorrência de assuntos irrisórios que não contribuem para o nosso caráter. Um simples olhar diferente pode instaurar uma guerra. Uma pequena canção pode instaurar uma ira, aumentando o tamanho dos gigantes, mas não valorizamos os cachos de uvas. Vemos problemas em tudo, mas não vemos o agir de Deus. Fique tranquilo, Davi estava sendo perseguido injustamente. Davi estava sendo procurado para ser morto, porque nada fez, simplesmente por desejo do rei, por inveja do rei. De repente você esteja enfrentando algum tipo de situação como essa. Não queira tirar satisfação. Não queira ir para as redes sociais desabafar. Não, dobre o seu joelho, entregue para Deus, porque Deus é que vai te justificar. Glória a Deus por isso. O Senhor é o teu justificador. A qualquer momento tudo isso vai passar e o nome do Senhor vai ser glorificado. No segundo tópico da lição,
está falando sobre a oração de Davi. É interessante observar os aspectos da oração que Davi apresentou a Deus diante da circunstância que estava enfrentando. Ao observarmos a oração de Davi, podemos extrair diversas lições a serem seguidas. Primeiro, Davi, ele vai pedir a misericórdia de Deus. Está lá no verso 1 do número 56. Tem misericórdia de mim. Aleluia. Então, o primeiro aspecto da oração de Davi é que Davi ele vai pedir misericórdia a Deus. Aleluia. A Bíblia diz que as misericórdias do Senhor, elas são a causa de nós não sermos consumidos. 2. Levas em conta a minha peregrinação. Davi, em oração, ele clama por socorro para escapar da morte. Precisou percorrer um caminho. Esta peregrinação foi marcada por lágrimas. Então, Davi, no segundo aspecto da sua oração, ele vai pedir por socorro, porque no decorrer daquela caminhada como fugitivo, fugindo de um lado para o outro, as lágrimas, a dor, o sofrimento foi inevitável. Mas Davi, ele vai pedir para que o Senhor levasse em conta a sua peregrinação. O salmista expressa que tem certeza de que Deus sabe de sua aflição e dificuldades, assim como de seu contínuo cuidado. Interessante estas expressões: contaste, põe no odre, estão no teu livro, indica não apenas a confiança é pressuposto da oração. Quando oramos, ou temos uma vida de oração, nós temos uma vida de confiança em Deus. Uma vez que não temos uma vida de oração, nós não temos confiança em Deus. Precisamos ter uma vida constante em oração, para que possamos, assim, confiar em Deus. 3:1 diz assim: louvor à palavra de Deus. O salmista declara que em Deus louvaria a sua palavra. O termo é sinônimo de gloriar-se na palavra do Senhor. Por mais difícil que fosse o momento em que estava passando, ele sabia da fidelidade do Senhor no cumprimento das suas promessas. Por mais difícil que seja a situação a qual nós estamos enfrentando, o que nós não podemos esquecer é a nossa confiança no Deus que nos fez a promessa. Ele não é homem para que minta, e muito menos filho do homem para que se arrependa. O que ele prometeu vai cumprir, o que ele falou vai acontecer. Confie no Senhor, porque Deus é poderoso para poder te garantir vitória. 3:2 diz assim: o medo não prevalece diante da confiança. Se Davi não tivesse confiança em Deus, com certeza o medo iria prevalecer, medo de morrer, medo de ser preso, medo de ter a sua vida ceifada, mas o medo não prevaleceu na vida de Davi, porque Davi demonstrou constantemente confiança em Deus. Aleluia! Sinto medo e por isso preciso reagir.
Porém, de que forma? É uma frase aqui colocada abaixo, aleluia, da referência bíblica, Salmo 56, verso 3, do terceiro tópico, do segundo, diz assim: sinto medo e por isso preciso reagir. Porém, de que forma? De alguma forma você precisa reagir. O que você não pode fazer é se trancar dentro de casa. O que você não pode fazer é se trancar dentro do seu quarto. O que você não pode fazer é deixar a depressão tomar conta de você. O que você não pode fazer é viver à base de remédios tarja preta, porque o Espírito Santo vai estar com você. Mesmo com medo, você precisa reagir. E vai ser através da sua reação que Deus vai agir a seu favor, porque toda ação provoca uma reação. Quando eu reajo, Deus age a meu favor. Quando eu recuo, o adversário avança. Então, que nessa manhã, em meio à aflição, você possa reagir para que Deus possa agir a teu favor. 3:3 para encerrarmos, diz assim: a confiança que move a oração. É relevante o fato do salmista, mesmo com medo, orar. Primeiro, pede misericórdia para a seguir apresentar ao Senhor a questão e o louvor, fazendo menção da palavra de Deus. Tal construção da oração faz-nos lembrar de Filipenses 4, 6, 7. Paulo exorta para não sermos dominados por demasiada inquietação, mas orar e suplicar com ações de graça. Glória a Deus. Notar que o salmista também menciona ações de graça no Salmo 56, 12. Que nossa confiança no Senhor nos mova a oração com gratidão. E assim, desfrutaremos da paz de Deus, ainda que as circunstâncias sejam contrárias. Que Deus possa abençoar a sua vida através dessa lição de hoje e que através da sua confiança você possa ser movido constantemente através de uma vida de oração, porque em meio a toda essa aflição que nós estamos passando, somente a nossa confiança em Deus é que nos fará triunfar. Que Deus conceda uma manhã de domingo abençoada para você e para toda a sua família, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Estamos, irmãos, alegres por esta oportunidade tão preciosa que Deus nos concedeu de estarmos aqui realizando o culto desta manhã da Escola Dominical. Queremos agradecer os irmãos que participaram, queremos agradecer os irmãos que mandaram mensagem, nós agradecemos os irmãos. Nós também queremos fazer uma aplicação. Nosso irmão Ataí, sua família está em festa hoje, está completando um aniversário de casamento, e nós queremos aqui também parabenizar o irmão, a sua família, toda a sua casa, todo o seu lar, nosso irmão ali da congregação da Vila São João, e nós queremos parabenizar o irmão e toda a sua família, amém? Que Deus possa abençoar a todos em nome de Jesus. Queremos fazer o anúncio que hoje, às 19 horas, vamos estar aqui celebrando uma Santa Ceia do Senhor. Você aí manda mensagem, avisa os irmãos, alguns irmãos que porventura não esteja participando do culto e você vê que o irmão não participou, você avisa ele que às 19 horas nós vamos estar aqui celebrando a Santa Ceia do Senhor. Às 19 horas, se Deus quiser, estaremos aqui celebrando a Ceia do Senhor e você já pegou o seu kit, esteja aí preparado para nós fazermos aí a celebração da Ceia do Senhor. Amém? Vamos orar agradecendo a Deus pelas bênçãos que Ele derramou sobre nós e temos que crer que Deus há de continuar nos abençoando em nome de Jesus. Nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, Senhor, por esta oportunidade tão gloriosa e maravilhosa que nos concedeu de nesta manhã estarmos aqui, Senhor, fazendo menção, Senhor, da Tua palavra, estudando a mesma, para que possamos assim te servir melhor. Aplica a Tua palavra no nosso coração, para que nós possamos vencer, como o Teu evangelista falou, Senhor, uma lição muito propensa para os dias que estamos passando,
mas que nós não sejamos, meu Deus, parado nem paralisado, mas que possamos, meu Deus, meu Pai, ficar firme na fé, convicto, Senhor, meu Deus, meu Pai, que a tua palavra é fiel. Isso nos prometeu, Senhor, que estaria conosco todos os dias, até a consumação do século, e a tua presença, Senhor, é a garantia da vitória. Eu quero, meu Deus, meu Pai, que a tua bênção, meu Deus, repouse sobre cada lar, que o teu bom Espírito, Senhor, se mova em cada casa, assim como aquela visão, Senhor, que Ezequiel viu, meu Deus, meu Pai, daquele rio, Senhor, que por onde ele passava, meu Deus, meu Pai, ele ia trazendo vida, ele ia trazendo renovo, ele ia fortalecendo, meu Deus, meu Pai. Eu quero crer que o teu bom Espírito está trabalhando, que a tua unção está sendo derramada, Senhor. Eu creio, meu Deus, meu Pai, no milagre, eu creio na vitória, eu creio que o Senhor é poderoso, meu Deus, meu Pai, para fazer muito mais além daquilo que nós pensamos e imaginamos. Portanto, meu Deus, meu Pai, abençoa toda a tua igreja, abençoa todo o teu povo, abençoa todos os teus servos nos quatro cantos da terra, Senhor. Aonde vier um servo do Senhor, que a tua boa mão esteja, meu Deus, meu Pai, estendida sobre ele de uma forma gloriosa e maravilhosa. Nós te agradecemos e te louvamos e te suplicamos, Senhor, essas bênçãos, em nome de Jesus. Amém, Senhor da glória. Graças a Deus. Vamos